É que agora a gente precisa ir lá para os Estados Unidos. A gente volta com você já já. Olha, a gente vai atualizar agora a situação dos incêndios colossais que atingem o condado de Los Angeles, na Califórnia. Os bombeiros concederam uma entrevista de imprensa agora e disseram que um dos principais focos, onde foram registradas 5 mortes, parou de crescer. O número total de vítimas ainda é desconhecido. Quase 200 mil pessoas estão sob ordens das autoridades para sair de casa. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Mariana Jangiacomo, tem as últimas informações atualizadas sobre esse caso. Mari, uma excelente tarde para você. Oi, Débora. Débora, pois é, a boa notícia é que esse incêndio, que foi o mais letal, pelo menos até agora, 5 pessoas morreram nesse incêndio, o incêndio Eaton, parou de crescer. Então ele ainda não foi contido, não foi extinto, mas pelo menos parou de crescer. Os ventos na região também estão mais calmos hoje e isso ajuda bastante no trabalho dos bombeiros, na hora dos bombeiros combaterem esse fogo. Ainda assim, a situação é preocupante porque são 4 incêndios ativos nesse momento. A gente já teve 6 incêndios ativos, Então 2 foram contidos e outros 4 continuam ativos, cerca de 200 mil pessoas com ordens para saírem de casa, para deixarem as suas casas. E o xerife que fez essa coletiva de imprensa agora há pouco disse que em alguns lugares a cena é de uma destruição tão grande que parece até que uma bomba explodiu e não deixou nada. Então é uma situação desesperadora. E nessa época do ano, Débora, esses incêndios infelizmente são comuns na Califórnia por causa das condições climáticas mesmo, por causa do tempo muito seco e por causa dos ventos muito fortes, mas dessa vez os incêndios realmente estão muito maiores, estão muito mais fortes, atingindo mais áreas e mais incêndios ao mesmo tempo, O próprio chefe do Departamento de Bombeiros disse que o departamento estava pronto para lidar com 1 ou 2 incêndios, mas não com 4, 5, 6 ao mesmo tempo. Então, os bombeiros não têm nem capacidade de conseguir combater todo esse fogo, conseguir combater tanto fogo. Existe a ajuda do governo federal também, há integrantes da Guarda Nacional também atuando ali na Califórnia nesses incêndios para tentar combater esses incêndios, mas a situação realmente é muito preocupante, muito desesperadora. A gente vê pelas imagens, esse fogo se alastrando muito rapidamente. Ao menos a boa notícia é que o vento parece ter dado uma trégua agora nessa quinta-feira. Os ventos estão mais fracos, isso acaba ajudando bastante. E esse incêndio que foi o mais letal, pelo menos até agora, infelizmente o número de mortos ainda deve subir. O incêndio Eaton parou de crescer, Débora. Mari, eu tenho mais uma pergunta para você, porque eu sei que você está em Nova York, é longe, da Califórnia, de Los Angeles, mas como é que fica o clima nos Estados Unidos? As pessoas estão assombradas, estão assustadas com essa situação? O que você percebe? Estão sim, Débora, todo mundo comentando sobre isso. Esse é o principal assunto aqui nos jornais e as pessoas comentando com choque mesmo, porque todo ano as pessoas já sabem que esse tipo de incêndio acontece, então isso é comum. Só que agora, realmente, as proporções estão muito maiores, a destruição está muito maior do que de costume. Então as pessoas estão comentando sim e comentam justamente sobre isso, que durante a vida toda eu conversei aqui com pessoas que moram aqui nos Estados Unidos já há bastante tempo e estão muito impressionadas porque nunca viram algo assim, incêndios dessas proporções, não se lembram de terem visto incêndios destruindo tanto assim a Califórnia, tantos focos de incêndio ao mesmo tempo. Então as pessoas estão muito chocadas, claro, no centro do debate fica a questão das mudanças climáticas, também de como fazer, como preparar melhor o país para esse tipo de desastre que os cientistas já alertaram, Débora, já fizeram um alerta diversas vezes, deve ser cada vez mais comum aí nos próximos anos, infelizmente, desastres de grandes proporções. Então é preciso ter todo um debate para que se saiba como combater esse tipo de problema, como preparar as casas para esse tipo de problema, como preparar o departamento de bombeiros, por exemplo, porque a gente está vendo algo muito maior do que o que se via normalmente e as pessoas estão muito chocadas por aqui, sim. Muito obrigada, Mariana Jangiacomo, pelas suas atualizações. Qualquer novidade é só nos chamar que a gente volta contigo. Bom trabalho para você.